Continuando com as explicações do Alter Rebbe a respeito do significado místico do estudo da Torá, do efeito espiritual que produz o estudo da Torá, o que se realiza através do estudo, como nós estamos falando, uma fusão maravilhosa, uma unificação completa entre a sabedoria humana com a sabedoria divina, a sabedoria suprema, e mais do que isso, uma ligação ainda mais íntima, uma unificação e fusão integral da própria essência da alma com a essência infinita de Deus. Diz o Alter Rebbe, tudo isso, essa unificação, se produz através da ligação do nosso intelecto, quando concentramos, fixamos a nossa mente na sabedoria da Torá. E vamos aqui enfatizar duas coisas. A primeira, assim está escrito na introdução do Zohar sobre Deus. Deus é infinito e ilimitado, por isso, leit machshavat tfisa beklal, nenhum pensamento, por mais genial que seja, nenhuma mente, por mais capacitada, maior que seja o QI, não é capaz de captar nada de Deus. E não é que ela se aproxima, uma mente mais genial pode se aproximar mais do conhecimento divino, não, porque por mais genial que seja, ela é limitada, e Deus é infinito e ilimitado. Então mesmo a mente mais evoluída, mais destacada, não é que ela se aproxima mais do conhecimento de Deus, não. Deus é infinito, ela está tão distante do conhecimento como do sujeito simplório que não entende, que não conhece, etc. Então o Zohar enfatiza isso, que não dá para se captar divindade com pensamento, com intelecto. Porém, através da Torá nós estamos falando que aqui se produz essa unificação, e uma unificação perfeita e completa, e não só da sabedoria humana com a sabedoria divina, mais do que isso, com a própria essência da nossa alma e a essência de Deus. Esse é um ponto importantíssimo que cabe destacar, que isso só pode ser obtido, essa unificação, essa conexão com a divindade, através do estudo da Torá. Se a pessoa apenas meditasse, contemplasse, pensasse na grandeza de Deus, mas sem se basear na Torá, baseado só no seu intelecto, por mais que a pessoa se aprofundasse, etc., ele nem conseguiria arranhar, nem chegar perto, nem se aproximar da divindade infinita. Mas através da Torá, qualquer Yehudi que estuda a Torá, qualquer pessoa que estuda a Torá, com isso ela se unifica perfeitamente com a sabedoria e essência de Deus. E mais do que isso, nós sabemos que as mitzvot também vinculam a pessoa a Deus. Inclusive em aramaico a palavra mitzvah vem da raiz tzavta. Tzavta significa chibur, vínculo, união, fusão. Então as mitzvot, o cumprimento dos preceitos, também nos ligam a Deus. Mas isso na hora que a pessoa está cumprindo o preceito, e a ligação ocorre de uma certa forma ou até um certo ponto. Porém, através do estudo da Torá, não só que se obtém uma ligação, aqui há uma fusão integral e completa, que não há similar. Aqui há uma unificação perfeita da nossa sabedoria, da nossa mente com a sabedoria suprema, da essência da nossa alma com a divindade. Então, isso tudo está presente no estudo da Torá, especialmente ou unicamente no estudo da Torá. Então isso que ele nos diz, esse efeito maravilhoso, só pode ser obtido através da ligação do nosso intelecto, quando investimos o nosso intelecto, quando ele está ligado e vinculado à sabedoria da Torá. Então, essa também representa uma elevação maior presente na mitzvah de estudo da Torá, mais do que em outras as mitzvot. Por isso, de fato, os nossos sábios afirmaram Betalmud Torah Keneget Kulam, que o estudo da Torá equivale a tudo, a todas as outras mitzvot, porque o vínculo, a conexão com Deus que pode ser obtida, que se obtém através do estudo da Torá, é maior, mais intensa e mais profunda do que aquilo que se obtém através de todas as outras mitzvot. Porque justamente quando a pessoa está em imersão, imerge o seu intelecto no conhecimento da Torá,
Então se produz essa unificação perfeita, essa unificação integral, que a sua própria essência, da sua alma, se unifica com o Criador. Isso está presente apenas no estudo da Torá. Isso também que é o que consta na Kabbalah. Se fala que a Torá, ela é a câmara, a habitação superior de Deus. Ou seja, onde está presente a divindade, em qual câmara, em qual quarto se encontra, maneira de dizer, qual é sua habitação? Na Torá. Uma vez que a divindade infinita está investida na Chokhmah, como nós dissemos, e a Chokhmah, a sabedoria divina, é a fonte da Torá, por isso se fala que a Torá representa a sabedoria suprema. Portanto, a Torá, ela é, por assim dizer, ou por assim chamar, na metáfora cabalística, a câmara, a habitação, onde Deus se encontra, onde se encontra a essência divina. Então, se a Torá é algo assim tão elevado, aparentemente, quando a gente estudasse Torá, nossa alma deveria estar vibrando, nosso coração palpitando, a gente deveria até entrar em transe de tamanha elevação, porque nós, criaturas finitas de carne e osso, estamos transcendendo nossas limitações para poder realizar uma fusão com Deus infinito e ilimitado. Então, explica o Alter Rebbe. Vamos ser realistas, nós nos sentimos, pelo menos a maioria das pessoas, tzadikim grandes, pessoas altamente espiritualizadas, talvez eles sentem tudo isso e a sua alma de fato vibra dentro do corpo, no mundo físico, quando estuda a Torá. Mas nós, pessoas comuns, medíocres, não sentimos tudo isso, não percebemos tudo isso. Então, será que não está acontecendo? Ou como fica o efeito produzido pelo estudo da Torá? Nós que temos mais casca grossa, chamadas klipot, temos cascas de materialismo do lado físico, corpóreo, que encobrem, sabotam a nossa espiritualidade, nos tornando insensíveis espiritualmente, e por isso não percebemos esse efeito maravilhoso que se produz ao estudar Torá. Então esclarece o Alter Rebbe, mesmo que a pessoa não sinta e não perceba absolutamente essa fusão, essa união maravilhosa que ocorre na hora que ele estuda a Torá. Mais do que isso, na hora que a pessoa está estudando o Torá, aqui nós estamos tratando agora de assuntos místicos elevados, inspiradores, mas às vezes a pessoa está estudando um tratado do Talmud que fala do boi do vizinho que chifrou a vaca do outro e como fica a lei em relação a isso, que isso aparentemente não é uma coisa que leva a pessoa a um transe espiritual, é uma alahá, é uma lei da Torá e precisa ser estudada, aprendida, e a sabedoria divina está embutida naquilo, mas na hora que a pessoa está estudando aquela alahá, a pessoa não está concentrada em transcendência, em meditação contemplativa sobre a sabedoria suprema e sobre sua fusão em Deus, não. A sua mente está concentrada em entender aquele assunto físico, terrestre, às vezes até banal, né? Então ele nos diz, de fato, quando a pessoa está estudando, aprendendo Torá, a sua mente está ocupada e preocupada principalmente em entender o assunto, em compreender a Halachá, em chegar à conclusão. E não somente isso, ela mais do que isso, ou pior do que isso, às vezes a pessoa tem até um certo prazer intelectual. Entendi bem. Não só entendi bem, a minha análise foi ótima, foi perfeita. E às vezes a pessoa até infla o seu ego, quer dizer, em vez da Torá lhe refinar e lhe trazer mais espiritualidade e elevação, existe essa possibilidade também da pessoa estar estudando Torá e ainda inflar o seu ego, que isso o afasta da espiritualidade. Mesmo assim, nos diz o Alter Rebbe, Mikol Makom Me'achar Sheikar Kavanato Lishma, o Betorat Hashem Dafka Hefso, porém, mesmo assim, apesar de tudo isso, uma vez que o seu intuito é o de estudar Torá,
ele não está estudando aqui outras filosofias, outras ciências. Se ele quisesse apenas se destacar, ou ganhar algum prêmio, ou ser uma pessoa honorável, ele podia estar se dedicando a outros estudos. Aqui ele não, ele escolhe estudar a Torá por ser a Torá divina. E o seu desejo é de estudar a sabedoria divina. Por isso, por isso mesmo que ele não esteja pensando, sentindo a fusão com Deus na hora do estudo, mas na prática está acontecendo que a essência da sua alma está sendo absorvida na essência infinita de Deus. Então, a pessoa apenas precisa se conscientizar que agora eu estou estudando Torá, e essa Torá é a sabedoria divina. Eu preciso entender. Então, agora a mente dele está concentrada em entender aquele tema da Torá. Mas quando ele sabe que está estudando Torá, Hainu e a Torá, por amor à Torá, por ser a sabedoria de Deus, com o objetivo de lekasher nafsho la Hashem al-yedei asagat Torá. Na linguagem do Tânia, no capítulo 5, o objetivo da pessoa é vincular a sua alma a Deus através da compreensão da Torá. Então, essa fusão e o seu efeito acontece. Mesmo que a pessoa não esteja pensando nisso, mesmo que a pessoa não esteja concentrada nisso, mesmo que a pessoa não esteja sentindo, ou percebendo, ou vivenciando essa fusão, e por isso, de fato, não é que a pessoa entra em transe ou em êxtase espiritual, mas isso está acontecendo. Na linguagem talmúdica, os nossos sábios falam sobre um episódio que aconteceu com Daniel, profeta, e pessoas que o circundavam, que estavam ao seu redor. Daniel teve uma visão, e ele viu algo especial, que estava sendo mostrado algo divino. Os outros que o acompanhavam não estavam no seu nível de profecia, de santidade, por isso eles não viram, mas eles também começaram a tremer. Isso os estremeceu. Então se pergunta, Daniel, a gente pode entender que ele ficasse impressionado, porque ele viu, ele teve uma visão. Mas os outros que não viram, por que eles começaram a tremer? Então diz o Talmud, por mais que eles não viram, como Daniel, mas o mazal deles, a fonte da sua alma, viu e percebeu. Isso, assim como existe o efeito psicossomático, não é? O que a emoção, a mente reflete sobre o corpo físico, da mesma forma existe em termos espirituais, já que a alma na sua fonte, na matriz, ela viu e percebeu essa revelação, isso se refletiu até fisicamente, que aqui, por mais que eles nem sabiam por quê, começaram a tremer. Não é? Que da mesma forma nos diz o Alter Rebbe, por mais que o nosso intelecto, que está agora tentando entender o assunto da Torá, ele não vê e não percebe, junto com isso também toda a grandeza espiritual, toda a elevação, a sabedoria divina, a essência de Deus, etc. E a fusão maravilhosa que ocorre, e a ligação da essência da nossa alma com a divindade. Mas nós aqui, almas incorporadas, na nossa situação aqui, nós não sentimos e percebemos, mas a fonte da nossa alma percebe, a fonte da nossa alma está, de fato, vibrando e se energizando no momento que estudamos Torá aqui embaixo. A essência da nossa alma percebe a grandiosidade dessa unificação que ocorre na hora que estudamos a Torá. אז יובן איך שני הפירושים בכל נפשך, מישך שייך ההדדי, וגם דשייך ודיברת בם, תקב בכל מאודיך. כי המסירת נפש ליבתנו לקלל באין סוף ברוך הוא בעסקו בתורה, גם כן מתקללת נשמתו באין סוף ברוך הוא. Quem se lembra, uma das questões que ele tinha proposto no início era nos versículos do Shema Israel, onde logo depois de se falar de amor a Deus com toda a alma, que pode envolver até um auto-sacrifício, anulação completa, ele nos diz o que devemos fazer para canalizar e como direcionar esse amor. Estude Torá, que as palavras da Torá estejam no teu coração, fale sobre elas, transmita-as e etc. Então aqui ele nos diz que as duas explicações estão interligadas, ou seja, aquilo que nós falamos, amar a Deus com toda a alma, que pode significar até dando, entregando, uma entrega total da alma, da vida, e outro lado que a gente falou através do investindo pensamento, fala e ação na Torá, ele nos diz que ambas as coisas estão
relacionadas. Por quê? Porque no momento que nós nos dedicamos à Torá, de fato a nossa alma é absorvida, há uma elevação tão grande na nossa alma que ela é absorvida na divindade, como se a nossa alma estivesse partindo, como se estivéssemos dando a vida, a própria alma nossa para Deus. Isso que ocorre na hora que nos dedicamos ao estudo da Torá, há uma integração, uma fusão tão perfeita, tão elevada, que por isso esse amor máximo a Deus ele se expressa justamente através do estudo da Torá.